Fala pessoal, professor Gustavo aqui, professor de Física da Coca Exatas, e vamos continuar aquela nossa playlist supimpa de óptica, que é o capítulo 6 da nossa apostila. Se você não tem essa apostila ainda, tá na descrição de graça e a gente está resolvendo todos os exercícios de graça aqui no YouTube, nesse canal. Hoje, de óptica, exercício 6.5, o quinto exercício dessa playlist. Ela foi aplicada em 2015 na prova do Enem e fala sobre película fina, interferência. Vamos dar uma olhada nela. Primeiro vamos fazer a leitura e a gente já resolve ela. Certos tipos de superfícies na natureza podem refletir luz de forma a gerar um efeito de arco-íris. Essa característica é conhecida como iridescência e ocorre por causa do fenômeno da interferência de película fina. A figura ilustra o esquema de uma fina camada iridescente de óleo sobre uma poça d'água. Parte do feixe de luz branca incidente, 1, reflete na interface ar-óleo e sofre inversão de fase, 2, o que equivale a uma mudança de meio comprimento de onda. A parte refratada do feixe incide na interface óleo-água e sofre reflexão sem inversão de fase. O observador indicado enxergará aquela região do filme com coloração equivalente à do comprimento de onda que sofre interferência completamente construtiva entre os raios 2 e 5. Mas essa condição só é possível para uma espessura mínima da película. Considere que o caminho percorrido em 3 e 4 corresponde ao dobro da espessura E da película de óleo. Expressa em termos do comprimento de onda lambda, a espessura mínima é igual a... Você lembra que ele falou ali que a parte que o observador vai enxergar são aqueles raios 2 e 5 ali, tá? Que sofrem uma interferência construtiva, mas precisa de uma espessura mínima da camada fina ali de óleo para que esse efeito ocorra, aquela espessura E. Então a gente tem que encontrar esse valor mínimo aí de E para esse fenômeno ocorrer. Então, primeiro de tudo, a gente tem que lembrar a nossa interferência construtiva, como é que ela é dada matematicamente. Você lembra lá da nossa equação que a gente já viu na nossa aula? Para interferência construtiva a gente tem o quê? ΔD, onde ΔD é a diferença de caminho percorrido por dois raios que vão interferir, tá? Então, para ter interferência precisa de dois raios, tá? E a diferença de caminho percorrido entre esses dois raios é o que a gente chama de ΔD. M é um número que pode assumir o valor de 0, 1, 2, 3, é sempre um inteiro positivo. Meio é meio aqui, então é m mais meio, vezes lambda, onde lambda é o comprimento de onda. No nosso caso, essa diferença de caminho foi aquele caminho ali de 3 e 4, do raio 3 e 4, que foi percorrido a mais do que o primeiro raio que foi parcialmente refletido, que é aquele 2 ali. O exercício fala pra gente que essa distância percorrida ali em 3 e 4 é o dobro da espessura. Então, ΔD tem que ser 2E, tá? Então, vou anotar aqui no cantinho, ó. Para o nosso caso, o ΔD, que é a diferença de caminho, é 2E. O nosso lambda a gente não sabe, mas o exercício pede em termos de lambda mesmo, então não vai ser um problema. E a gente precisa só, então, escrever esse ΔD em termos de lambda. O M, como ele pede a espessura mínima para que o efeito aconteça, a gente não vai pegar os m's lá maiores, 1, 2, 3. A gente vai pegar o m igual a 0, que é quando ocorre a primeira interferência construtiva. Então a gente vai adotar esse valor de 0, porque a gente quer o quê? A espessura mínima. Então nosso ΔD é igual a 2E, então a gente vai colocar aqui, ó, 2E é igual a... Nosso m, a gente acabou de falar que a gente vai pegar aqui 0, que é o primeiro m para qual o efeito ocorre, mais o meio a gente repete, tranquilo, e o lambda não importa pra gente, não precisa saber o valor. Então o que acontece? 0 mais meio, meio, então a gente fica com meio lambda. A gente quer isolar o E, então a gente passa o nosso 2 dividindo aqui, deixa eu anotar aqui, ó. A gente vai passar esse 2 dividindo. Então a gente vai ficar com o quê? E é igual a lambda sobre 2 dividido por 2. Porque a gente tinha aqui, ó, nosso lambda sobre 2 e a gente passou 2 dividindo. Então a gente faz o quê? Mantém a primeira fração. E a gente tem duas frações aqui, né? Se você não estiver enxergando a segunda fração, é porque esse 2 inteiro é a mesma coisa do que 2 sobre 1. Então a gente mantém a primeira fração, inverte a segunda e multiplica elas. E a gente vai ficar com o quê? Um lambda sobre 4. Então a espessura mínima
Ó, vou colocar aqui no cantinho. A espessura mínima para que o efeito de interferência construtiva ocorra. Nesse caso aí, na nossa camada fina de óleo ali, a espessura mínima para que esse efeito ocorra é o comprimento de onda dividido por 4. Aqui corresponde a letra A, lambda sobre 4. Então, alternativa correta. Fechou? Então por hoje é só, pessoal. Não se esquece de dar o joinha e se inscrever no nosso canal. Vai vir muito mais vídeos por aí. São mais de 100 exercícios resolvidos até o dia da prova do Enem. Compartilha com seus amigos que estão precisando de ajuda em física. Estamos em redes sociais aí. Instagram, TikTok, YouTube. Tem uma comunidade no Discord. Então segue a gente e acompanhe todas essas redes sociais que eu garanto que você não vai se arrepender. Vai muito bem em física no Enem, sem preocupação e sem estresse. Deixa seu comentário se você tem alguma dúvida, a gente vai ter o maior prazer em responder. A gente quer que você entenda, a gente quer que você aprenda. Por hoje era isso, valeu e até mais!